Boa noite para quem já está entrando. Eu sou a Adri Coelho Silva, do Viva Coroa. Estou aqui hoje no Instagram Iguatemi para entrevistar a Ana Alvarez, minha querida. E o nosso assunto vai ser memória, como melhorar. Olha, Letícia, que querida. Bom te ver. Enquanto isso, eu queria dizer para vocês que eu estou muito feliz por estar aqui, o Viva Coroa por estar no Iguatemi. Hoje é a nossa estreia. Eu não sei se eu estou falando muito alto, porque eu coloquei um microfoninho aqui no meu telefone. E eu mesma não tô me ouvindo nesse momento. Daí vocês me digam, por favor, alguém me dá um toque se esse volume tá legal. Obrigada, Dri, o volume tá bom, então. Oi, Ana. Oi, querida. Oi, querida. Que bom te ver. Boa noite, muito Boa bom te noite, ver também. querida. Olha só, pessoal, como eu falei para vocês, a minha convidada de hoje é a Ana Alvarez. Ela é fonoaudióloga, doutora em ciências e uma amiga muito querida que acompanha o projeto Viva Coroa desde o início e que sempre me dá muita alegria. Então, eu estou aqui hoje, uma série de livros publicados, né? Um deles, inclusive, é o Cuide da Sua Memória, que a Ana gentilmente está cedendo aqui para o pessoal que está assistindo essa live e para as seguidoras do Viva Coroa. E eu queria, então, que ela se apresentasse para vocês e contasse um pouco do trabalho dela. Muito obrigada. Sejam todas e todos muito bem-vindas a essa nossa conversa. Sou amiga da Adriana, entre outras coisas, essa talvez seja a minha melhor apresentação. Sou amiga pessoal dela. Nós somos amigas há muito tempo e nos reencontramos de novo outro dia em Paris. Muito chique, muito bom. Foi maravilhosa, foi maravilhoso o reencontro. Muito bem. Eu falando sobre a minha vida profissional. Eu sou fonoaudióloga, doutora em ciências pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Eu sempre estudei os aspectos cognitivos da aprendizagem, então sempre estudei e pesquisei atenção, memória e comunicação. Trabalhei muito com memória, muito mesmo, no projeto Terceira Idade, que era um projeto que é um projeto da psiquiatria do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e lá nós tínhamos grupos de incentivo à memória e grupos onde acompanhávamos pacientes que tinham doença de Alzheimer, inclusive. A partir disso, eu comecei a desenvolver trabalhos específicos para memorização, para realmente cuidar, cada um de nós aprender a cuidar da sua própria memória. Gente, nós vivemos a época do cuidado pessoal. E nessa época do Covid, né, Dri? E nessa época, tudo que se for fazer tem que se envolver a saúde, porque nós vivemos a época do cuidado, do autocuidado. Então, essa nossa live hoje, né, Dri, é muito mais uma live de como nós vamos aprender a cuidar da nossa memória. Que é uma tarefa, não é, Dri? Então, exato. Então, a ideia hoje, inicialmente, era falar de memória depois dos 50. Mas nós fizemos um pré-papo, né? Aliás, um papo pré-live. E aí eu entendi que a idade não é isoladamente, consequentemente, nem a menopausa como uma causa isolada para os problemas de memória, para as dificuldades de memória. Então, me conta um pouquinho, Ana, porque eu li no seu livro que existem 9 tipos de memória. Então, fala um pouquinho de alguns que você acha indispensáveis que a gente converse sobre eles hoje e quais são as diferenças. Ótimo. Quando nós falamos em memória, e eu vou retomar uma coisa que você falou, Dri,
Obviamente, gente, só o fator hormonal em si talvez não seja suficiente para causar um declínio, né, da capacidade de memorização. Só que junta uma coisinha aqui, uma falta de ânimo ali, uma falta de atenção acolá, e de repente, quando nós nos damos conta, temos uma dificuldade de memória. Como você mesma falou, não é uma coisa que hoje em dia está restrita só à idade. Nós vemos jovens, adolescentes, talvez sinal dos tempos, todo mundo hoje quer ser multitarefa. Então, as queixas de memória se cumulam e podem estar ligadas à atenção, podem estar ligadas a inúmeros fatores. Sobre os tipos de memória. Geralmente nós classificamos memória em relação ao tempo, em primeiro lugar. Então, memória de curto prazo é essa memória do que está acontecendo agora e a gente indaga um pouquinho depois. O que foi que aconteceu mesmo? Essa é a memória de curto prazo. Se eu falo para vocês, 1, 2, 3, vamos lá, todo mundo guarda. 1, 2, 3, Dri, o que eu falei? 1, 2, 3. Essa é a memória de curto 2, prazo. 3. Essa é a memória de curto prazo. Lembrem-se todos, 1, 2, 3. Memória de curto prazo. Memória de longo prazo, vai ver se ela vai ser, se a Adriana lembrar disso, até amanhã. E a memória de longo prazo. A memória de médio prazo é se ela lembrar isso daqui a 2 a 4 horas. Ok? Ok. Nós temos uma memória daquilo que já passou, né? Uma memória retrógrada. E nós temos uma memória anterógrada. Qual é essa memória? É uma que talvez todas nós possamos trabalhar com a organização. O que é a memória anterógrada? É a capacidade que nós temos de planejar, de nos programarmos para compromissos futuros. Então, quando a gente olha compromissos futuros e tem que planejar e fazer toda uma função executiva para trabalharmos o compromisso, marcarmos a agenda, essa memória é uma memória interessante que costuma falhar, principalmente com pessoas, Adriana, que têm pouca organização, não é? Agora, nós temos memórias de procedimentos ou memórias procedurais. Então, assim, a memória que se torna automática ou a memória que você tem para fazer um bolo sem precisar olhar todos os ingredientes toda hora. Mas a memória que nós mais talvez devamos olhar é uma coisa que se chama memória operacional ou memória de trabalho. Adriana, nós duas conversamos... Essa é que nós conversamos um pouquinho. Né? Essa é que nós conversamos um pouquinho. Por quê? Porque ela demanda que nós pensemos sobre a informação recebida e depois nós operemos essa informação. O que quer dizer isso? O que eu acabei de te falar? Adriana, quais eram aqueles números mesmo? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Agora pense bem. E você quer ver a diferença entre memória operacional e memória de curto prazo? Agora, pense bem. Pense bem. Eu vou te dar 2 tarefas. Vou começar pela fácil. Agora, dentre esses números que você ouviu, só repete os números ímpares. 1 e 3. Isso. Agora, junte esses 3 números e faça um número composto de 3 algarismos, o maior, de maior valor que você conseguir. 3, 2, 1. Muito bem. Então, ficaria 321. Sim. Qual é a queixa? A queixa que aparece de uma maneira mais frequente é a queixa da memória operacional. Gente, eu não sei se todos vocês sabem, mas assim, a queixa que mais aparece para mim é uma queixa assim:
Gente, a pessoa acabou de me falar o nome dela e o que faz. E eu já não lembro mais. Então... Acha que isso, quer dizer, você acha, isso tem alguma coisa a ver com foco no momento que você está? Porque eu fico pensando, se essa questão multitarefa, ela não satura de tal forma a nossa mente quando nós estamos conversando, porque aí você pensa, né? Eu aqui agora, nesse momento, gente, eu preciso sorrir, eu não posso interrompê-la, mas ao mesmo tempo eu tenho que, né, mostrar que eu estou concordando, que eu estou entendendo. E aí tudo isso tendo que fazer a tal da continha do 3, 2, 1. E então eu fico pensando, quando você conhece alguém e aí tem essa apresentação, você fica tão aflita pelo todo o entorno que de repente o mais importante escapou. Estou errada? Eu acho que você está totalmente certa, mas tem uma coisa que é importante. Em primeiro lugar, existe uma falta de foco. E você sabe, Adriana, eu comecei a trabalhar muito com comunicação, ao mesmo tempo que eu comecei a trabalhar muito com memória. Por quê? Porque você tem que ouvir a pessoa que está falando até o final, que é uma coisa que a gente, às vezes, não deixa o outro falar até o final. Então, você deixa o outro falar até o final, aí você programa a resposta. Então, existe um hábito que grande parte da população tem, que é programar a resposta enquanto o outro ainda está falando. Entendeu? Isso é pouco salutar, porque às vezes, na hora que você dá a resposta, ele acabou se contradizendo nas últimas palavras. Então, é importante ouvir até o fim, é importante endereçar as últimas palavras que você ouviu. E tem uma dica, que é assim, a pessoa acabou de se apresentar. Então, por exemplo, eu sou Ana Maria e estou aqui hoje para falar sobre memória. Aí você fala para mim, sobre memória? Muito bem, Ana Maria. Então, você vai repetir na hora em voz alta e depois você repete para você mesma, Ana Maria, Ana Maria. Porque se você não se ativer a essa parte da informação, pode passar desapercebido e você começa a se sentir assim, mais ansiosa com relação aos diálogos, não é? Então, a não lembrar o nome da pessoa. Então, só para resumir, qual é a memória que mais preocupa? E para você do Viva 60+, a memória que mais preocupa quando falha é a memória operacional. Jeff, obrigada. Eu também achei que essa dica é ótima. E acho assim, ó, quer ver? Memória operacional. Deixa eu falar para quem está nos ouvindo. Alguém perguntou qual é o nome. É Memória Como Melhorar. E várias dicas já foram dadas. A memória... alguém perguntou o nome da nossa live? Da live, Pronto. Memória Como Melhorar. E depois ela vai ficar armazenada, não é, Adriana? Sim, vai ficar. Pronto. Então, todo mundo vai poder ouvir as dicas. Vai ficar no Iguatemi, vai ficar no Viva Coroa e talvez fique também na Academia da Mente. Isso. A Andréia Isaura está falando que essa memória imediata, isso é, a memória de curto prazo, é a maior dificuldade. É mesmo, é isso que nós estamos acabando de falar. Realmente é, porque demanda muita atenção. E como nós vivemos todo o tempo conectados e nos subdividindo em multitarefas, Adriana, uma coisa que é muito importante é, se você está ouvindo e você precisa daquela informação, esteja presente. Faça só aquilo. Ouça. É mais fácil você esquecer o que você ouviu, porque a fala é um evento que passa no tempo. Entendeu? Se você não entendeu, você tem que perguntar de novo. Agora, se você olha uma coisa e não pegou todos os detalhes, você pode olhar de novo. Mas se você ouviu e esqueceu, você é obrigada a pensar
e perguntar novamente para o interlocutor o que corta a conversa, não é? Então, a memória operacional, por exemplo, você me pergunta uma coisa e eu estou no meio de falar outra. Aí eu vou falando, vou falando, vou falando. Quando eu chego no fim, você já não lembra mais o que você tinha perguntado para mim. Sabe por quê? Entendi. Porque a gente vai conversando e vai se enredando na conversa e chega uma hora que você literalmente já perdeu o rumo. Se você não está muito presente, e aí uma pessoa está falando ser presente está raro hoje em dia, está raro. E o que o ser humano mais precisa, gente? O ser humano mais precisa de atenção, de reconhecimento, tá? E de experiências afetivas de amor. Então, se eu não escuto uma pessoa até o fim, ela não se sente reconhecida. Se eu olho para a pessoa, como eu estou olhando para você agora, Dri, se eu olho para a pessoa e a pessoa olha para mim sem desviar o olhar, ela tem muito mais chance de lembrar o que eu falei. Então, é uma questão daquilo que a gente chama escuta ativa. Nós escutamos, refletimos sobre o que o outro está falando, armazenamos o que é importante e depois continuamos a conversa. Agora, atenção plena, escuta ativa, Dri. Você já está craque, porque você está respondendo as perguntas e falando tudo ao mesmo tempo. Nossa, nota 1000. Minha filha, aqui o negócio é treinado. Ah, claro, então, maravilhoso. Fico muito feliz. Atenção plena, que é o que a gente tem que conseguir. Eu não sei vocês, gente, eu não sei você também, Adriana. Eu medito todos os dias de manhãzinha. Então, é uma coisa que eu incentivo todos a fazerem. Porque isso te dá a capacidade de concentrar em você. Praticar a escuta ativa. Você ouve, já reflete, responde e o que tem de muito importante que eu quero falar para todos. Se vocês lembrarem de uma coisa dessa nossa conversa com a minha amiga querida, é assim, ó. Você tem que falar para você mesmo o que é importante. Por quê? O cérebro entende como importante aquilo para o qual você dá ênfase. Então, por exemplo, Adriana, nossa, a sua choker é linda. Eu estou dando um ênfase no quê? No linda. O cérebro vai entender isso e você vai guardar essa entonação que eu disse, essa ênfase. O cérebro entende ênfase com o tempo. Então, se eu quero guardar aquela informação, eu dou mais tempo para ela. Eu penso mais sobre ela, eu faço uma nova reflexão minutos depois, eu repito a informação. Então, o cérebro entendeu que aquilo é importante. Se isso tem a ver... Desculpa. Isso tem a ver com aquela... diga. Não, que eu acho que é importante isso. Se o cérebro entende que uma informação não é importante, ele deleta durante o sono. Então, existe o cérebro literalmente apaga, tá? Então, quando a gente olha, é assim, é importante a gente falar para a gente mesma, nossa, isso é importante de eu guardar. Você repete para você mesmo, isso é importante de eu saber. E não há nada melhor do que você andar com um caderninho. Você sabe disso, Adriana. Nós duas já conversamos muito sobre isso. Anota aquilo que é mais importante. Repete o que é mais importante. O seu cérebro tem que saber o que é importante, porque se você repete, ele sabe. E se você fala, puxa vida, isso é importante, eu vou guardar. Pronto. Que eu ia comentar é justamente isso, que nesse livro que a Ana Alvarez está disponibilizando
para todo o pessoal que depois vai nos mandar os e-mails para a gente poder mandar o PDF do livro, justamente ele tem lá um exercício que você menciona de todas as noites você memoriza as coisas boas que te aconteceram naquele dia, você passa por elas, né, por todos os acontecimentos, dando ênfase nas coisas positivas, e depois você, pelo que eu me lembro, você faz uma volta nessas coisas de trás para frente, novamente demorando um pouco mais de tempo nas coisas positivas, certo? E tem um pouquinho de Exatamente. relação com o caderninho também, né? Tem, Então, falando total. no caderninho, eu me lembrei aqui de uma outra questão, de uma outra conversa nossa que você me contou sobre como nós memorizamos muito melhor as coisas que nós escrevemos à mão do que as coisas que nós digitamos. Então, fala um pouquinho disso para gente, por favor. Ótimo. Tudo que nós escrevemos à mão livre, né, com a nossa ortografia, nós já temos um circuito cerebral, Adriana, que ele é aperfeiçoado e é ligado à nossa memória. Então, essa circuitaria já existe há anos e isso já está engramado no nosso cérebro, certo? Digitar e guardar ainda é recente, é um comportamento recente, então ainda não tem um engrama, não tem uma circuitaria própria para isso. Então, é melhor para memorizar escrever realmente com a mão. Dri, você vai me desculpar, tem algumas perguntas. Não, vamos lá. Inclusive, eu Tem anotei uma algumas aqui perguntas que eu importante. acho que são interessantes. Isso. Lele e Jeff, eu realmente também anoto tudo que é mais importante. Regina, eu acho que a Regina está falando que, às vezes, nós temos a impressão de que nós guardamos mais o negativo do que o positivo. Então, ela falou uma coisa que eu acho que é bárbara. O que é? Se eu pergunto para você, como foi o seu dia hoje? Responde para mim, Adriana. Meu dia hoje foi maravilhoso, com um pouquinho de ansiedade, esperando esse momento, que está Que sendo bom. muito rico para mim e para todo mundo que está aqui. Então, esse foi o meu dia, me Maravilhoso. preparando um pouco e feliz, né, dessa oportunidade. Então, foi um dia muito bom. Então, Está sendo, né? está sendo. Adriana, as pessoas tendem a guardar o que interrompe a rotina. Então, se nós temos aquela rotina do dia a dia, o que é que interrompe a rotina? Alguma coisa que é maravilhosamente boa, às vezes não, mas uma coisa que seja levemente ruim interrompe a rotina. Então, ela é guardada, Regina, realmente, talvez mais do que uma coisa bacana, do que te ocorre. Então, também tem uma dica para isso, Regina. Quando você vive uma coisa muito boa, você tem que falar, você deve falar para você mesma, não precisa ser em voz alta. Ai, que momento bom que eu estou vivendo. Porque dessa maneira, quando chega no final do dia, você viveu muitas coisas boas e você falou para você mesma. Os últimos trabalhos sobre a felicidade, Adriana, eles contam que a noção de felicidade no final do dia, ela está muito ligada aos momentos de comunicação e à percepção dos momentos agradáveis que você viveu. Então, se você não... É muito bacana. Se você não viveu um momento... Se você viveu um momento agradável, fale para você mesma. Ai, que momento bom que eu estou vivendo. Até a Danusa Leão sabe disso. Ela até já escreveu sobre isso. Então, que está ligado justamente ao que você estava falando da importância, né? Quando você dá ênfase na choker linda,
você colocou aquela ênfase. Então, se você fica escrevendo o que foi importante, e aí você escolhe que o importante é o positivo, você vai acumulando memórias positivas. E aí, claro que você fica melhor. É assim que eu entendo, pelo menos. Com certeza, com certeza. E aí, quando chegamos ao final do dia, mesmo que tenha acontecido... Gente, qual é a vida de quem que não acontece uma coisinha ruim, né? Todo mundo acontece uma coisinha ruim. Mas em vez da gente dar importância para aquilo, a gente vai dar importância para quê? Para tanta coisa gostosa que a gente vive. Olha, eu estou vendo tanta gente bacana na nossa live. Estou vendo você, que eu adoro, conversando só coisa interessante e profunda. Gente, não tem como não ficar feliz. Eu só posso me sentir muito feliz. E você também. Sabe que nas horas que aí eu tenho alguns momentos de não estar muito feliz, um pouquinho mais de tempo, eu também procuro olhar em volta. E porque quando você tem um comparativo, você sempre pode dizer, puxa, como eu sou abençoada de poder estar nesse momento fazendo as coisas que eu escolhi fazer, não é? Isso é bem legal. Eu tinha notado uma coisa aqui que é importante, que a Letícia perguntou, sobre a memória das coisas que você fez recentemente, que é o que ela está se sentindo preocupada. Então, por exemplo, será que eu desliguei o fogão? Será que eu fechei a porta? Então, aqui, a qual memória dessas ela está... Como que você faz uns truquezinhos para não esquecer? Então, isso é uma memória que está ligada à memória de procedimentos. Então, e tem que ter uma rotina. Então, geralmente, todas essas coisas automáticas, elas devem estar na memória de uma forma automática. Então, Lelê, se você falar para você mesma, na sua cabeça, já acabei de desligar o fogo, já acabei de trancar a porta. Você fala para você mesma. Porque essas coisas que nós fazemos de forma bastante automática, elas têm grandes chances, Adriana, de não ficar na memória. Porque a gente faz tão rápido e tão automático que às vezes não fica na memória. Então, a dica é falar para você mesma que você fez. Já apaguei o fogão. Agora peguei a chave e tranquei a porta. Agora estou indo embora. E assim por diante. A Kátia está falando exatamente o que a gente estava dizendo aqui, de se concentrar nas coisas positivas, né? Então, eu estava... uma vez eu assisti uma entrevista da Fafá de Belém, que ela contava sobre um treinamento que ela fez para memorizar as falas de um roteiro. Eu agora não me recordo se foi uma novela ou uma peça de teatro. E aí, logo em seguida de todo esse exercício, né, de memorização, o que aconteceu foi que ela foi fazer um show e, de repente, teve um apagão de várias letras de músicas que ela canta há décadas, né? Então, conta um pouquinho para a gente, explica um pouco que memória é essa que falhou, porque a outra entrou no lugar, o que aconteceu exatamente? É o famoso deu branco, não é? Então, se você está aprendendo uma coisa nova e você aprende metodologias novas, então, por exemplo, ela provavelmente fez algum método de memorização, método do percurso. Por exemplo, alguém já me escreveu, antes de eu dormir, eu vou lembrar da sua camisa e do seu brinco. Quer ver, Adriana? Eu estou olhando a sua casa, estou vendo as almofadas, estou vendo que tem uma do lado direito azul e uma do lado esquerdo verde. Se eu fechar os olhos, eu vou lembrar que a azul está do lado direito, que a verde está do lado esquerdo. Isso é um método que se chama método dos lugares. É muito usado para memorizar falas, para memorizar coisas em sequência. Só que é assim, quando você está trabalhando muita coisa nova,
você deve revisitar a antiga. E não achar que está garantido, só porque está lá na memória, que aquilo vai sair automaticamente. Não vai, gente. Então, você está trabalhando uma coisa nova e tem um repertório musical para contar, tem que revisitar. Por quê? Porque o cérebro, ele escreve informação sobre informação. E se você está pondo muita energia para você memorizar falas e memorizar coisas novas, você também tem que ter um olhar para reviver as antigas automaticamente. Por quê? Porque as mais recentes se tornaram automáticas. Então, músicas que eu cantava talvez muito de cor há 1 ou 2 anos atrás, se eu não der uma revisitada antes de me expor para cantar, certamente eu vou perder. Por quê? Porque o cérebro, outra vez, a ênfase ficou no mais recente e no método de aprender as falas. E ela esqueceu de revisitar o que ela ia cantar, achando que isso está numa memória de procedimentos que já está armazenada. Nem sempre, tá? Nem sempre. Achando que estava garantido, né? Nem sempre isso está garantido. Precisa revisitar, pelo menos 2 dias antes e na véspera e no mesmo dia um pouquinho, tá? Você tem um livro que justamente se chama Deu Branco, né, Ana? Eu tenho um livro que se chama Deu Branco. E você sabe que agora ele tá esgotado e agora eu estou preparando um e-book também. Porque agora eu vou deixar todos os livros na internet. E eu acho que, sabe, uma das coisas que nós estamos fazendo juntas, que é deixar o Cuide da Sua Memória aberta, né? Esse livro aberto para todo mundo que segue o Viva a Coroa e me segue. Eu acho que isso, democratizar esse tipo de informação é um ganho de pessoas como nós que sabemos compartilhar, não é? Então, acho que isso é uma coisa... agradeço muito, porque é um muito presente bacana. Muito bacana. É um presente amo. muito bacana, super te agradeço. E aí, voltando, a gente estava falando, nós estamos falando hoje sobre essa memória mais, talvez um pouco mais preocupante, né? Que é essa das coisas imediatas. Ela tem e aí você me falou, ela é um pouco mais preocupante porque ela pode dar uma sinalização de futura demência, né? E aí, junto com isso, eu fiz essa conexão com o Nicholas Spitzer, que você estava me contando que fez, e inclusive me encaminhou o artigo, né? Que ele foi capa da The Economist, e dizendo que fazer palavras cruzadas não te deixa mais esperto, certo? Super! E aí, então, me fala sobre isso, porque na época, inclusive, eu anotei que era deixa eu até vou ler aqui para falar exatamente. Ele derrubou a crença e publicou artigos dizendo que sem o suor e sem o cardiovascular não nascem novos neurônios no hipocampo. Né? Ou seja, a ausência de ginástica gera perdas cognitivas. Acertei? Então, super acertou. Então, o que é mais importante para a memória? Fazer palavra cruzada ou musculação? Hello, musculação. O que é mais importante, né? É inacreditável. O que é mais importante para a memória é ficar estudando no quarto no escuro ou ir para a luz do sol? Luminosidade, vá para a luz do sol todo dia. E vitamina D, né, hoje em dia. Não só vitamina D é muito importante, mas a luminosidade atua como facilitadora no seu cérebro, tá? Então, assim, o que mais que é importante? Então, você fazer exercício físico, você dormir bem, comer coisas, evitar excesso de açúcar, tá? Essas coisas de alimentação, Adriana, alimentação e sono
é coisa séria. Isso sim, para todos nós que fazemos essa fatia maravilhosa da população que tem mais de 50, isso tem que tomar conta. Por quê? Porque alimentação e sono, as pessoas acham que tem que aproveitar a vida, então tem que dormir pouco. Ilusão, vai aproveitar muito pouco a vida quem dorme pouco, tá? Então, é importante. Nós todos temos como se fosse um serviço no nosso cérebro, Adriana, que gera novos neurônios todos os dias durante o sono. Então, se você faz exercício, se você transpirou, se você fez força mesmo, o seu cérebro registra no seu modo automático, vamos chamar assim, no primeiro lugar, a noção de que você é forte. E quem se sente forte pode ousar. Essa é a primeira coisa, você se sente forte para ousar. A segunda coisa, você tem novos neurônios no hipocampo. O que quer dizer? Hipocampo é a região do cérebro que é responsável por guardar novos conhecimentos. Então, assim, uso de drogas pode interferir? Pode, negativamente. Dormir pouco pode interferir? Pode, negativamente. Comer muita porcaria, muito açúcar, pode interferir? Muito açúcar, muito carboidrato, pode interferir? Pode. Então, todas essas coisas devem ser usadas com precaução. Então, hoje em dia, a gente ter uma nutricionista, um médico de longevidade, um aconselhamento de exercício físico, uma mentoria de como viver a longevidade, Dri, isso é indispensável. E você sabe isso porque na nossa primeira conversa em Paris, nós conversamos sobre isso. O trabalho que você faz é maravilhoso, porque junto com isso existe uma oportunidade de nós falarmos para as pessoas como, não é o que fazer, é como fazer. E isso você faz com perfeição. Parabéns. Obrigada, querida, obrigada. Na verdade, o que a gente está falando, tudo é uma questão de equilíbrio, né? Sim. Porque você precisa ter um pouco de cada coisa e se manter dentro de um equilíbrio, de um pouco disso, um pouco daquilo, quer dizer, todos os poucos positivos, né? Para ficar bem. E aí alguém perguntou quais são os alimentos que nutrem o cérebro. Cérebro gosta de gordura, boa gordura, tá? Então, cérebro gosta de peixes gordurosos, então, salmão, atum. Cérebro gosta de linhaça, tudo que tem ômega 3 e ômega 6. Então, isso são boas coisas. Cérebro gosta tudo que tem verde escuro para ter bastante complexo B, vitamina do campo B. Então, geralmente, espinafre, agrião, brócoli, né? Então, tudo que for rúcula, tudo que for verde escuro é bom. É bom porque vai gerar vitaminas do complexo B. De uma maneira geral, gente, tudo que faz bem para o coração faz bem para o cérebro, tá? Então, eu acho que assim, tomar conta da vitamina D, como a Adriana lembrou bem, tomar conta da vitamina D, tomar conta do quanto de proteína que você come. O ano passado eu fui num congresso e eles falaram uma coisa para todas as mulheres que estavam grávidas. Se vocês comerem 3 ovos por dia, 3 ovos por dia, você elimina o risco do seu filho ter transtorno de atenção e ou autismo. Meu Deus! Coisa mais impressionante que eu vi hoje.
É muito impressionante isso. E sabe, então, uma das coisas que é altamente necessária é comer ovo, tá? Eu vou falar que às vezes eu como 3, às vezes eu como 2, tá? Ovo é bom. Peixe, ovo, peixe, verde escuro, tudo que vocês puderem de saladas coloridas é ótimo para o cérebro. Ana, alguém está perguntando se tomar remédio para dormir pode prejudicar a memória. Às vezes, sim, depende do remédio. É bom falar com o médico da pessoa. Porque a pessoa também que não está dormir perguntando também prejudica. é bom. Não dormir prejudica. Acho que é interessante também perguntar que tipo de... Porque tem alguns remédios que induzem o sono e que não fazem mal, não é? Então, eu acho que é sempre bom uma melatonina, tem alguns remédios, por exemplo, fitoterápicos. Eu não sou médica, mas eu posso falar porque eu escuto sempre. Tem muita gente que toma aquele sedatif da Boiron, entendeu? Alguém está falando o ovo tem muito Vou hormônio. até anotar para o meu filho, que meu filho está sempre com problemas de Então, tem dormir, esse fitoterápico. Alguém está falando, melatonina prejudica a memória e alguém falou que o ovo tem muito hormônio. Eu vou vou dar as duas respostas. Ovo tem muito hormônio? Eu, Ana, escolho comer só ovo corim, tá? Eu só como ovo corim, tá? Tá. Melatonina prejudica a memória? Até onde se sabe, Jeff? Não. Você pode tomar 2, 3, 5, até 10 de melatonina, que as pessoas, os médicos têm receitado melatonina como parte de um tratamento para transtorno de atenção. Então, tudo e qualquer é um jogo. É o que você consome de açúcar com o que você queima de açúcar. Então, é importante ter esse parâmetro. Não comer muito doce, porque isso vai acabar com a sua atenção, com a sua memória. Entendeu? Sim, sim. E sabe o que a gente estava conversando também, que eu me lembrei agora? Você falou que existe a relação memória-abdômen fraco. Então, como que é isso? Existe uma relação que é assim, o quanto você pode, quanto você faz muito exercício, não é? E você se sente forte para ousar. Então, por quê? Porque a noção de forte te dá uma sensação de capacidade, tá? Então, geralmente, as pessoas que têm um bom nível de treinamento, prática de exercícios físicos, principalmente que têm força de abdômen, gera novos neurônios no hipocampo, possibilitam maior número de sinapses, e isso realmente é capaz de dar bastante mais capacidade de memorização. Agora, Dri, você falou uma coisa muito bacana. Essa relação precisa ser bem estudada, porque não adianta você fazer um monte de exercício, ter muitas conexões e sinapses novas, se você não vai colocar em uso. Entendeu? Se você não vai colocar... Então, assim, você precisa sempre ter novas aprendizagens. Então, esse novo conceito que nós até falamos, desse aprendizado ao longo da vida, né? Então, que é um novo conceito que está ganhando muita força hoje e que é importante a gente manter esse aprimoramento, né? Então, é bacana a gente manter esse aprimoramento. Esse aprimoramento não é que assim, a gente tem que conservar a memória. Eu vou falar para você o que eu faço comigo mesma. A gente não tem que conservar a memória, a gente tem que melhorar a memória. A gente tem que cada vez mais ir trabalhando para
a nossa performance, o nosso desempenho se melhora a cada dia que passa. Então, posso dizer uma coisa de uma forma que eu acho que eu compreendi, porque talvez ajude a todos. Eu fiquei pensando assim, com essa questão da longevidade, que a gente vive cada vez mais, né, o ser humano, e com todas essas medidas que a gente precisa tomar para ter uma vida mais plena, né, conforme o tempo vai passando, a gente precisa perder essa noção de que as ajudas externas são frescura. Porque antigamente essas coisas não eram vistas com bons olhos, correto? Todas essas coisas de ter o nutricionista, mas o isso e aquilo, imagina, isso aí é uma frescura. E a gente agora sabe, cada vez mais se descobre que não. Que se você tiver um abdômen fortalecido, você vai se sentir mais poderosa. Então, tem que ter alguém para te orientar. Sempre. O que eu vejo que é muito necessário, nós precisamos de mentoria, gente. Então, assim, ter abdômen, manter boa postura. Adriana, vamos lembrar um pouco. Como é que era o homem, o Homo sapiens? Ele tinha comida na mesa? Não, ele tinha que andar quilômetros para achar comida. Então, assim, ele tinha que fazer muita força. E sobe e pega, sobe em árvore, pega fruta e tira pedra de caverna. Então, o nosso sistema, ele é feito para fazer exercício, para fazer esforço. E não para ficar no bem bom, entendeu? Então, se a gente voltar para isso e lembrar o que é importante, tua boa postura, ombro aberto, abdômen fortalecido. Se você tiver mentoria, nós precisamos de mentores. Olha, outro dia eu vi uma fala do Magic Johnson. Então, ele estava falando várias coisas, e entre elas, ele falava assim, que a coisa boa que ele aprendeu na vida dele foi que quanto mais mentores a vida oferece, mais a gente aproveita. Então, é claro que nós podemos fazer perguntas, os outros podem nos ajudar. Agora, o que é importante é a gente entender que cada um de nós sozinho não sabe tudo sobre a vida. É importante pedir colaboração, é importante entender que juntos... Você viu aquela propaganda da Nike? Ai, maravilhosa. É maravilhosa, que coisa mais linda aquilo. Acho que até encaminhei nos grupos de amigas, porque... Eu acho que eu mesma ganhei, você que me mandou. Então, é uma coisa maravilhosa, né? Então, quando a gente pensa nisso... Então, por exemplo, como é que eu vou fazer uma boa alimentação? Eu vou perguntar para uma nutricionista. Como é que eu vou fazer para envelhecer bem? Eu vou perguntar para o médico que é especializado nisso. E quando a pessoa tem um tanto de interesses e de expertises que pode falar sobre muitas coisas, melhor ainda, não é? Mas quanto mais nós estamos no século, vivemos a era das perguntas. Quanto mais a gente perguntar, mais a gente vai saber. A gente não sabe tudo, mas está no caminho de aprender. É verdade. Alguém está falando que pena que está acabando, a Mari. Ai, uma pena mesmo. É uma pena 6 mesmo. minutinhos. Olha, faltaram perguntas. O Jeff está me dando uma coisa aqui. Ele falou, uma live para não esquecer. Dica, a gente evita falar negativas. É uma live para sempre lembrar. Se vocês querem lembrar, sempre falem no positivo que vocês querem lembrar. Então, quero lembrar essa live. Vamos lembrar essa live. Eu não posso me esquecer de apagar o fogão. Certamente você vai esquecer. Porque você falou o verbo esquecer. E o seu neurônio espelho repetiu para você. Então, sempre no positivo. É uma live para a gente sempre lembrar, Adri.
É Dá verdade. tempo para mais É uma verdade. perguntinha. Dá tempo. Deixa eu só relembrar, então, que essa live vai ficar gravada. Mas, além disso, eu também vou repostar no Viva a Coroa e a Ana. E lá eu vou coletar também, através do direct, os e-mails das pessoas que tiverem interesse em receber o PDF desse livro, né, que a Ana disponibilizou para gente. E que é o máximo, gente, na boa, É, pode é bem pedir, legal. porque é bem legal. Bem legal. Então, quero agradecer, né, a todos, porque falta só 5 minutinhos. A gente passou momentos deliciosos, estamos passando momentos deliciosos juntos e de grande aprendizado para todo mundo. Eu, inclusive, aprendi mais coisas do que nas conversas, nas 2 conversas que a gente teve para nos preparar para hoje. E a gente estava falando uma coisa bem legal que era sobre a questão da tecnologia, do uso da tecnologia e do futuro, né? Para essa nossa nova possibilidade de vivermos 120 anos, né? Então, Sim. conta um pouquinho para gente. Então, boa pergunta, boa coisa. Era sobre eu acho que essa startup do Elon Musk, né? É essa startup do Elon Musk que se chama Neuralink. Então, ele está querendo substituir áreas do cérebro ou ficaram inativas por acidentes, ou por acidentes vasculares cerebrais, ou por trauma. Ele está ligando um computador diretamente no seu cérebro não, no cérebro de quem precisar. Então, existe uma oportunidade para nós usarmos a tecnologia para o bem, como agora. Olha só o que nós aprendemos. Nós aprendemos a usar a tecnologia. Então, quanto mais cedo as pessoas de 30, 40, 50, 60, 70 e 80 e 90 usarem a tecnologia, melhor vai ser para elas poderem ter memória. Melhor vai ser para elas conseguirem consultar as coisas. E eu quero falar uma coisa. É importante a gente lembrar tudo? Dri, é mais importante a gente saber onde pesquisar. Se a gente esquecer, vai correndo pesquisar. Porque o mais importante da informação é saber onde achar. Tem problema esquecer alguma coisa? Até 5 coisas por dia, todos os pesquisadores americanos dizem que está ok. Tá, ok. Saber procurar a coisa que perdeu, nem sempre todo mundo sabe. Por isso que precisa da tecnologia, entendeu? Entendi. Porque a gente precisa aprender a saber isso, né? E aprender com autonomia, como a gente está falando, não é? Então, nesse livro, só para recapitular aqui, a live vai ficar gravada aqui no IGTV do Iguatemi e não tem preview, só diretamente no ícone do IGTV e também vai estar no Viva Coroa. Nesse livro bem legal que se chama Cuide da Sua Memória, que eu já imprimi o meu para reler, tem várias dicas de memorização, pessoal. Então, várias coisas que nós falamos ontem estão no livro. E ontem, olha eu, várias coisas que nós acabamos de falar estão no livro. E várias dicas para essa memorização ficar toda fresquinha. Muito bem. Queria agradecer a você pelo convite. Muito obrigada. Queria agradecer para você de todo o coração, para o Iguatemi, que propõe para a gente essas coisas tão bacanas. E todo mundo que está conosco nesse momento, recebam o nosso grande abraço, né, Adriana? Querida, estou muito feliz que você aceitou. Acho que deu uma super liga entre as coisas do Viva a Coroa, né? Os assuntos, os temas e o público, é claro. E esse assunto de memória, porque a gente tem essa preocupação, né? E agradecer também a Iguatemi. Hoje é a minha estreia em lives do Iguatemi. A gente vai fazer uma live, vou receber aqui quinzenalmente alguma pessoa interessante com um assunto maravilhoso,
para toda a audiência do Iguatemi e do Viva a Coroa. Então, muito obrigada e até a próxima. Um beijo para todos. Beijo. Obrigada, Drica. Obrigada, Lelê. Beijinho, beijinho para todos. E, ó, enquanto a gente não sai do ar, vamos ficar sorrindo para todas as nossas... Quando cair, caiu. Quando cair, caiu, gente. Nós estamos continuando aqui. Tá bom? É verdade. Um beijo grande. Eu adorei todo mundo que mandou beijo para nós. Adorei. A Ana Furquim, a Denise, a Lelê, o Jeff, a Yara. Muito obrigada, gente. Um beijo bem grande. Até a próxima. Até, Ana Paula. Tchau. Um beijo. Tchau. Beijão. Tchau. Beijo, Madel. Beijo, donas. Ana Paula Berbari, beijo. Olha, a gente não vai cair, eu acho. Tô falando, vamos tá tão bom. Tá tão bom. Ainda tem 82 conosco. Melhor a gente parar. Tá tão bom. Ovo corim. Alguém perguntou. Ana Lu. Não, alguém perguntou. Ovo corim. Orgânico. Bom, em resumo, orgânico. Beijo, Magali. Beijo, Madel. Beijo, Dri. Agora deu. Beijão. Tchau, amor.